Jornalistas e lutadores têm muitas vezes uma relação difícil, eles são como Venom e Ed Brock, batem cabeça, mas um se beneficia do outro. Hoje não vamos falar do lado positivo dessa relação, nada disso. Essa lista é sobre aqueles lutadores que perderam a paciência com perguntas feitas por repórteres e soltaram o verbo de forma agressiva. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 vezes que repórteres tiraram lutadores do sério. Número 10, Hector Lombard. Muitas vezes repórteres e lutadores se desentendem. E muitas vezes isso acontece por conta de uma pergunta mal formulada que mais parece um tapa na cara dependendo da interpretação do atleta. Hector Lombard tinha acabado de derrotar Falaniko Vitali por nocaute no terceiro round pelo Bellator 44 e a luta não tinha sido nada demais, o que levou esse repórter a fazer uma pergunta e iniciar essa discussão. If you're feeling the fight in the second round, people always talk. If you're feeling the third round, you gotta talk. It's kind of like, dude, you know, whatever. A parte curiosa do vídeo é que muita gente aplaudiu o Hector como se ele tivesse acabado de fazer um discurso sobre o combate ao terrorismo, é bizarro, mas não parou por aí. Mais tarde, na coletiva de imprensa, quando o mesmo repórter perguntou a Alexander Shlemenko, que também tinha lutado no evento, sobre uma revanche com Lombard, o cubano novamente demonstrou incômodo. A essa altura o repórter já estava irritando o lutador e ninguém quer entrar numa com Hector Lombard de bobeira. Quando a coletiva de imprensa estava para acabar e todo mundo já se preparava para meter o pé, Lombard pediu o microfone e fez questão de ter a última palavra contra o repórter. Se você não quiser deixar Hector Lombard bolado, é bom não perguntar sobre revanche. Número 9, Michael Bisping. Ao longo da carreira, Bisping provou que sabe lutar, mas outra coisa que ele sabe fazer muito bem é destruir verbalmente as pessoas. Sounds like the worst self-help book you've ever read. Conceive, believe, achieve. Shut the fuck up! O inglês é conhecido pelo raciocínio rápido e por levar a melhor em discussões, mas ninguém esperava essa reação dele num pós-luta da Fox Sports 1, quando atuava como analista ao lado da apresentadora Karen Bryan. A equipe estava debatendo o desfecho da luta principal do UFC Glasgow, onde Gunnar Nelson acabou nocauteado por Santiago Ponzinibbio. Bisping então argumentou que a base de karatê e o queixo alto de Nelson foram os vacilos que o levaram à derrota na luta. Bryan opinou dizendo que esse é um estilo que já foi muito usado por lutadores de forma bem eficiente, até que isso aconteceu. It's not open for debate. Ask any striking coach. Karen, you're very good at reading the teleprompter. We are the fighters, okay? The chin has to be tucked. A discussão virou assunto no Twitter naquela noite e por mais que ambos tenham feito piada com o que aconteceu momentos depois, muita gente achou que o clima tinha ficado tenso, mas o fato é que se você ouviu os dois lados não foi bem isso que aconteceu. Em seu podcast, Karen destacou que eles estavam trabalhando na transmissão por mais de 12 horas e todo mundo já estava exausto, o que levou à discussão. Michael, em seu próprio podcast, exaltou Bryan, reforçou seu ponto de vista, mas garantiu que não houve maldade da parte dele e definiu a situação apenas como entretenimento na TV. Número 8, Conor McGregor. Toda a promoção pro UFC 229 foi uma loucura, sejamos honestos. Então, no meio daquela bagunça que contou com uma prisão Shut your mouth, mate. e o resto das confusões que culminaram no pós-luta mais louco que já vimos no UFC, talvez você não tenha visto essa pérola, quando um repórter israelense decidiu questionar Conor na coletiva de imprensa pré-luta sobre a qualidade de seu whisky Proper 12, porque ele tinha visto uns reviews nada positivos. Uma atitude no mínimo ousada, considerando a habilidade de Conor ao microfone, e como você está prestes a ver, o pobre jornalista sequer conseguiu terminar a pergunta. Arisco, Conor logo cortou e mandou: Ask my boss, mate. Pergunte as minhas bolas é um sinal de que a pergunta não foi bem-vinda, e por isso a continuação é ainda mais hilária, porque o irlandês ativou o modo vendedor de feira e começou a fazer propaganda do whisky, deixando o repórter sem entender o que estava acontecendo. It is the tastiest Irish whiskey there is on the planet. I fucking love it. And I don't give a bollocks what anyone says. I'm not even trying to sell it. Just have a sip of it. Just take a ball with you and enjoy yourself. Now, not you, the smell of you. Keep him out of here. Essa foi pesada. Levantar uma bola dessa pra Conor e ouvir o apoio do público que estava comendo na mão dele deve ter sido no mínimo frustrante. Número 7, Tito Ortiz. A ironia desse vídeo dá gosto de ver. Estamos na coletiva de imprensa pré-evento do UFC 140. Tito Ortiz estava prestes a enfrentar Minotauro no show e o jornalista Ariel Helwani está na área para perguntar como Ortiz tinha passado do estilo bad boy que todos conheciam para uma postura mais gentil e respeitosa. Vamos ver a resposta de Tito ao questionamento. I don't like you, so I'm not going to answer your question.
clima tava bom. Ariel foi bem ao quebrar a tensão com o estilo e disse o seguinte a Dana White. Should I ask a follow-up or would that be inappropriate at this point? I don't like you either, so I don't know, man. I'm kidding. Ele não tava brincando. Dana então forçou o Tito a responder a pergunta. Nada relevante, mas o interessante é a história por trás disso. Ortiz enfrentou Ryan Bader no UFC 132 e Helwani perguntou a ele antes daquela luta o que ele achava que era a maior fraqueza de Bader. E ele respondeu as derrubadas, então Ariel deu uma de Helwani e foi perguntar a Bader o que ele achava dos comentários de Ortiz e foi aí que tudo deu errado. Tito aparentemente achou que Ariel estava instigando seu rival. Essa é uma reclamação bem comum por parte dos atletas, embora ele só estivesse repetindo o que Tito disse. O jornalista revelou numa entrevista que nos bastidores daquele evento, após a vitória contra Bader, o americano partiu pra cima dele, berrando que não falaria mais com ele. A relação entre o repórter e o lutador nunca mais foi a mesma. Número 6, Mike Perry. Mike Perry é conhecido pelo estilo bem peculiar de interagir com a imprensa. Na verdade, ele surpreende quase o tempo todo. Mas Perry parecia tranquilão enquanto respondia perguntas sobre sua luta contra Donald Cerrone no aniversário de 25 anos do UFC. Para quem não se lembra, essa luta marcou a saída de Cerrone do time de Jackson e Winkle John, equipe que Perry tinha passado a representar. Tava tudo bem quando Perry respondeu de forma amigável uma pergunta sobre sua amizade com o cowboy. There's no handshakes till Sunday morning. Viu tranquilo como um grilo, ele tava na boa, mas vamos ver como ele reage à pergunta se Luiz Penha é seu melhor amigo. He's here for the fight. He's a good guy. Why you gotta be gay with it? We best friends. Ok, agora Perry tá sendo Perry, mas o repórter devia ser de algum jornal da amizade ou algo do tipo, porque ele continuou perguntando sobre a mesma coisa, e aí Perry passou dos limites. Are these people your best friends? You're standing pretty close to them. Sure. Your hair's pretty fucking friendly, motherfucker. Pois é, esse é o sem noção que a gente conhece. Pra fechar, ele mandou essa. Any other fucking questions? E assim nós aprendemos que na semana da luta, Mike Perry não curte falar muito sobre suas amizades. Número 5, Ronda Rousey. Vamos voltar ao UFC 184, era 2015. Ronda Rousey estava 11-0 e dominando o mundo das lutas. Ela encabeçava o card contra Cat Zingano e numa conferência por telefone com a imprensa antes da luta, o clima pesou. Esse é Daniel Flynn, repórter do Grey Bar. Ele estava na ligação e fez uma pergunta longa e complicada. Para poupar seu tempo, vamos resumir. A dúvida era se os trabalhos extra-octógono como atriz e modelo atrapalhariam sua carreira na luta. Tenha em mente que essa pergunta durou 1 minuto inteiro e imediatamente Cat pediu que ele repetisse porque ela não tinha entendido a questão de tão longa. Então, quando Ronda teve finalmente a chance de responder, ela disse o seguinte: And the reason why you doubt the ability that it could ever be done is the reason why you will never do anything that great. Essa doeu, mas não acabou aí. A pergunta seguinte de Flynn era sobre a preocupação que ele sentia em relação a mulheres liderando eventos do UFC e assim o interesse público diminuir. E mais uma vez, Ronda não tava pra brincadeira. You are what we need to change about this culture. É claro que foram respostas pesadas, mas as perguntas foram longas e afrontosas, então dá pra entender por que Ronda reagiu dessa forma. Número 4, Conor McGregor de novo. É preciso uma criatividade especial para fazer as perguntas que os caras do TMZ fazem. Não são entrevistas exclusivas ou coletivas de imprensa. Eles te abordam em qualquer lugar, em movimento, quando as pessoas não estão preparadas para falar. E um dos métodos usados pelos jornalistas de lá é fazer perguntas bizarras para conseguir declarações fortes. Era dezembro de 2015 e Conor deu uma entrevista a um desses caras. Foi aí que nasceu a polêmica sobre Jesus na luta. There's not a man alive that can beat me. But Jesus ain't alive, is he? So I don't f***ing know, mate. E assim Conor tinha mergulhado em mais uma polêmica. Tinha sido uma pergunta boba e McGregor estava sendo o entretenimento que ele costuma ser, mas como a declaração teve uma repercussão tão grande, ele lembrou do repórter do TMZ e quando eles se encontraram depois da coletiva de imprensa do UFC 196, ele não queria nem saber. Hey, so you think your opponents are running scared? This is the second time in a row now this has happened. What do you think? I think so. Yeah, well, there you go. Já deu logo pra ver que ele não tava afim de bater papo, mas aí ele perguntou por que McGregor tinha chamado Diaz de cholo, se tinha alguma motivação racial. Like a little cholo gangster from the hood. Mate, shut the f*** up and get away from me. You're remember that Jesus shit you brought up? Yeah. It's such a stupid question. Haja cara de pau e coragem pra esse tipo de entrevista. Número 3, John Jones. John Jones tem um histórico de problemas com jornalistas. Esse é ele rebatendo uma pergunta de Luke Thomas antes do UFC 214. I don't really like you, Luke, so I'm not gonna answer your question. E por mais que esse seja o caso mais famoso, teve outra situação onde Jones simplesmente saiu do sério. Isso foi na coletiva de imprensa do UFC 232. Vale lembrar que esse foi o show transferido de Las Vegas para Califórnia para que Jones pudesse lutar diante do flagra dos picogramas de turinabol no organismo. Eis o primeiro ato. Why have you tested now? Positive. Next question, please. Thank you.
Mas aí, quando a repórter sueca Isabelle Koski fez a mesma pergunta a Dana, as coisas ficaram feias. Tell me, why are we still having this guy here instead of seeing a 2-year suspension like Frank Mir? Why are we still what? What's the question? O melhor é Jones mandando ela sentar, sendo que ela já estava sentada. Sit down. I'm sitting down. I want to take the mic from her. Better questions. Até que Jones curtiu ao menos uma pergunta que ela fez a Alexander Gustafsson. The focus is on this instead of the big fight coming up. Finally a good question. Finally a good question. Não faz nem muito sentido ele ter curtido tanto essa pergunta. A reação de Jones com a repórter dominou as discussões no mundo das lutas, quando depois da vitória Jones estava mais calmo e pediu desculpas a ela na coletiva de imprensa. Sister here with the camera. I was extremely disrespectful to you, and I'm sincerely sorry. Número 2, Tony Ferguson. Dá pra fazer uma lista só de momentos em que Tony Ferguson se irritou com a imprensa. Já foram muitos altos e baixos, é imprevisível. Antes do UFC 229, o cara palestrou por mais de 20 minutos antes de seu retorno ao esporte. What's up, fuckers? You miss me? Mais recentemente houve um atropelo no mínimo desconcertante. Era a coletiva de imprensa do UFC 249 e as coisas já não tinham começado muito bem, uma vez que Tony estava na área e perguntaram se a luta com Khabib era pessoal. Ele respondeu citando dinheiro, Daniel Cormier e fez uma referência ao beisebol. Ele até levou uma bola de beisebol para a coletiva, até aí tudo bem, mas a pergunta seguinte do mesmo repórter foi por quanto tempo Tony pretende continuar lutando. Family, friends, whatever, can always gonna have their opinions, but it doesn't matter. Depends on how much your mental toughness is out there competing. And then what you're gonna do with it. Muito bem, tudo legal, mas aí fazendo uma analogia ao beisebol, na terceira bola você tá fora. You know, mental health issues and working through that, it takes a lot of courage as a professional athlete, especially a lot of people look up to you. Fuck you. I was giving you props. I was just wondering. Fuck the advice. Next question. Então tá bom. É absolutamente compreensível que Tony Ferguson não quisesse debater algo tão pessoal naquele momento, e seus problemas em 2019 se tornaram públicos. Pra ser justo, ele já tinha adiantado antes da luta com Cerrone ao MMA Junkie qual seria a sua reação se alguém perguntasse sobre sua saúde mental. Quit asking me fucking dumbass questions. You wanna keep asking those questions? I'm gonna say fuck you. Straight up. Número 1, Vitor Belfort. John Morgan, do MMA Junkie, é a figurinha carimbada em tudo que é coletiva de imprensa. Ele é um dos nomes mais famosos do meio nos Estados Unidos. Se você já assistiu a alguma coletiva de imprensa do UFC, existem boas chances de você já ter ouvido a sua voz. Dana, it ended up being a fantastic event, but of course... O problema é que Vitor Belfort já estava de saco cheio do assunto TRT em 2013, porque a polêmica sobre a reposição hormonal estava pegando fogo naquela época. Olha o tamanho da criança. Quando Morgan começou a fazer sua pergunta na coletiva de imprensa pós-luta no UFC Jaraguá do Sul, logo depois de Vitor nocautear Luke Rockhold no primeiro round, Belfort já sabia o que estava por vir. Depois que Morgan perguntou se era frustrante o fato do assunto TRT ser levantado toda vez que ele lutava, Vitor mostrou que as taxas de testosterona estavam de fato elevadas e mandou: Can somebody beat him up for me, please? Can somebody beat him up? Belfort ainda disse que o jornalista era chato e o mandou ir embora. John manteve a postura profissional e não rebateu, e sim fez uma pergunta a Rockhold se o TRT tinha alguma influência no resultado. TRT had nothing to do with that kid. Talvez Michael Bisping discorde dessa opinião, hein? E aqui vai um salve para Tommy Tuhold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTuhold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Tom no Twitter através do @TomMJMoore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.